Então, no vídeo anterior, nós fizemos a importação dos dados e um gráfico para avaliar visualmente os espectros. Então, só retomando aqui, eu criei um Markdown, chamei ele de aula 4 usando uma cerquilha. Aqui eu vou transformar aqui essa célula também no Markdown, mas eu vou colocar duas cerquilhas, porque ela é um subitem da aula 4. Aí eu vou chamar aqui de um tópico 1.0 e aí eu vou colocar aqui importar dados. Importar dados. Shift Enter. Shift Enter. Pronto, aqui importar dados. E aí basicamente foi feito no vídeo anterior, seria importar a biblioteca OS, definir aqui o endereço, a pasta onde está os seus arquivos, lembrando que eles vão estar dentro de uma pasta chamada Spectros por padrão, mas você precisa definir o endereço dessa pasta que contém a pasta Spectros. E a diferença agora aqui é que para ele ficar mais prático, né? Para você não ter que digitar toda hora as cores nas figuras, você vai definir uma variável chamada colors, que ela vai ser uma lista, e com as cores, que lembrando, as cores elas precisam ter uma certa relação com as classes que você está analisando, né? Então, vou colocar aqui uma lista com as cores das classes. Então, lembrando, a gente está trabalhando aqui com duas classes, negativo e positivo. Então, negativo coloquei um vermelho, positivo coloquei um azul. Na verdade, a gente vai inverter isso aqui, né? Porque se é negativo tem que ser azul, né? E se é positivo, para alguma doença tem que ser vermelho, né? Vamos inverter isso aqui. Então, toda vez que eu for usar cores, eu vou chamar essa variável colors, em que eu armazenei esses nomes. Então, assim fica mais prático. Em seguida, a gente sempre vai ter uma pasta chamada Spectros, né? Então a gente vai acessar uma pasta chamada Spectros e vai listar os arquivos que estão dentro dela. Em seguida, nós vamos fazer a importação dos dados. Então, lembrando, né? Você vai importar o pandas como PD, vai criar uma lista vazia, depois você vai definir as classes que você vai trabalhar de uma maneira automática, né? Iterativa, usando aqui um list comprehension. E aí você vai filtrar o files aqui em cima, você vai filtrar para pegar somente as pastas, ou seja, se for diretório, isdim, if, isdir, ou seja, se for um diretório. E esse P, lembrando que é uma iteração, é um looping, então P para, quer dizer que esse P ele vai percorrer toda a lista aqui chamada files. E aí ele vai recolher todos os arquivos, o nome dos arquivos que são o nome dos diretórios, das pastas. Então ele vai recolher os nomes das pastas. Se não for pasta, ele não recolhe esse nome. E aí automaticamente, né, como as suas classes são divididas nas pastas, você vai definir uma variável chamada classes contendo o nome das suas classes. Então o nome que tiver lá na pasta é o nome que vai aparecer no seu gráfico. Em seguida fazemos um looping nas pastas, né, nas classes, em que a gente vai criar uma lista aqui chamada arquivos. E aí essa lista arquivos vai ter o nome de todos os arquivos que estão dentro de cada pasta. Então, primeiro esse pasta vai ser o negativo, depois esse pasta vai ser o positivo, dentro de classes. Se tivesse mais uma pasta aqui, ele ia se tornar essa terceira pasta e armazenar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, que foram salvos aqui em cima em classes. Feito isso, você vai ter esses arquivos em mãos, o nome de cada arquivo, né? E você vai fazer um looping agora nesses arquivos. Então, a gente vai ter uma variável temporária chamada item, que vai percorrer cada um desses arquivos e vai ler esses arquivos, né? Então você vai criar aqui um caminho do arquivo, não vai acessar a pasta, então a gente não está trocando de pasta, a gente só está definindo listas aqui com o nome do arquivo. Então a gente vai ter o caminho do arquivo, que na verdade vai ser
o caminho da pasta mais o item atual aqui do looping. E aí esse arquivo, essa variável chamada arquivo vai ser o próprio arquivo. Então a gente vai ler usando o read CSV. A gente vai ler um arquivo a partir do endereço dele, o caminho do arquivo. Lembrando que esse arquivo ele é DPT, então a gente precisou ajustar aqui, né? O separador, o índice, o cabeçalho. E a gente está definindo aqui as colunas como wave number para índices e o item vai ser o nome da amostra. No final a gente vai guardando. Cada vez que a gente lê um determinado arquivo, a gente guarda as informações em uma lista chamada dados lista. Foi criada aqui em cima. Foi criada uma lista vazia e depois com append a gente vai salvando os arquivos dentro dessa lista. No final a gente modifica essa lista para que ela vire um data frame, como está aqui embaixo. Então essa é a parte um pouco mais trabalhosa, mas ela garante que você faça a leitura de todos os arquivos, de todas as pastas de uma maneira iterativa e automática. Então, teoricamente, se você for reaproveitar esse código, você só vai trocar aqui as informações do cabeçalho, que é o endereço da pasta que você vai trabalhar e as cores que você deseja usar para cada classe. Lembrando que aqui a gente considera, né? Então, estamos considerando a ordem alfabética. Então, negativo vem primeiro, vai ser blue, depois positivo vai ser red. Bom, feito isso, você vai ter um data frame chamado dados, que está aqui. Você vai verificar aqui o número de linhas e colunas, né? Para ver se está batendo com a quantidade de amostras que você mediu, o intervalo que você mediu. E aí, feito isso, nós vamos plotar um gráfico aqui embaixo com os dados brutos. Então, eu vou colocar aqui mais um markdown. A gente colocou aqui importar dados. Vou colocar aqui 2.0 dados brutos. Então aqui é importar dados 1.0 e aqui é dados brutos. Troca aqui em cima para markdown, shift enter. Então aqui serão os dados brutos, né? É a figura, na verdade, dos dados brutos. Então vamos importar aqui o matplotlib, pyplot SPLT, que é para fazer gráficos, e o matplotlib lines para poder criar uma legenda manualmente. Como nós vamos plotar vários espectros na mesma figura, a gente vai precisar criar uma legenda manualmente. Caso contrário, nós teríamos uma legenda com N linhas. Cada espectro vai aparecer uma linha diferente lá na nossa legenda, e aí vai ficar ilegível. Então nós vamos criar uma legenda manualmente com apenas 2 linhas. Aqui, lembrando, né, vamos determinar o tamanho da figura. Então, lembrando que a sequência aqui é base, depois a altura, tamanho da figura. Primeiro nós vamos plotar aqui a primeira classe, né? Vou colocar aqui uma primeira classe, que no caso aqui é negativo. E aqui a segunda classe, que é positivo. E aí onde tiver color, nós não vamos mais definir manualmente. Vou colocar colors. E é a primeira cor, que é 0. Lembrando que as listas e o data frame, a gente sempre trabalha com o primeiro item sendo 0. Depois 1, depois 2 e assim por diante. E aí caso você precise do último item, aí você vai colocar -1, quer dizer que é o último item dessa lista. O antepenúltimo é -2 e assim por diante. O próximo aqui é colors 1. E aí, isso aqui acaba facilitando, porque você não vai ter que digitar cor por cor aqui. Você vai colocar só colors 0, depois colors 1. Então é cor da primeira classe, cor da segunda classe. Então aqui vai ser todas as linhas, aqui todo o número de onda, todo o intervalo, sendo as 18 primeiras, que vai ser a primeira classe, e da 18, sem contar 18, em diante, que seria a segunda classe. Vamos definir aqui um limite de visualização de 1800 a 800, porque não foi feita ainda nenhum corte de intervalo, nenhuma seleção de intervalo espectral. E também ajustamos aqui o limite do eixo Y para visualizar melhor o espectro.
para ficar mais, a figura ficar mais próxima aqui dessa banda aqui, principalmente. Aí definimos aqui as informações da figura, né? O título, o X-label e Y-label, que são os labels, são os eixos, né? X e Y. Lembrando aqui que a gente trabalha aqui para que o Python reconheça que esse valor aqui de chapeuzinho aqui circunflexo seja potência, tem que estar entre cifrão. Então, cifrão aqui, cifrão desse lado. Como a potência é tanto o menos quanto o 1, então teria, nesse caso está entre chaves. Depois vamos criar aqui a legenda manualmente, linha 1 e linha 2. Aqui já está ajustado color 0, color 1 e label também, né? A label, o que é label? É o rótulo que vai aparecer aqui, ó, que é o nome da pasta, que é a classe. Então, classe 0, classe 1, classe 0 é negativo, classe 1 é positivo. Em seguida aqui, nós vamos juntar line 1 com line 2, inlines, e definir isso aqui como sendo a nossa legenda. Aí aqui é a posição da legenda e a fonte da legenda. Save fig para salvar, final PNG, especificar aqui o DPI, que é a resolução da figura, né, em 300 DPI, e PLT show. Vou pressionar aqui Shift Enter, vai mudar aqui, porque eu mudei as cores, né? Então negativo agora está certo, é vermelho, positivo é o azul. Bom, foi isso que a gente viu até agora. Agora o próximo passo vai ser pegar esses dados brutos e fazer o pré-tratamento desses dados. Então vou colocar mais um markdown aqui, 3.0, tratamento, pré-tratamento. E aí, qual que é o pré-tratamento mais comum e mais simples, tanto de executar quanto de compreender, né? É o SNV. Então, vou colocar aqui SNV, que é o Standard Normal Variety. E aí, nós vamos fazer um pré-tratamento dos dados e depois gerar uma nova figura com os dados pré-tratados. Não existe uma função pronta aqui de biblioteca que faça esse tratamento chamado SNV. E a maneira, como ele é simples, a maneira mais segura de fazer isso é manualmente, tá? Então, são apenas 2 linhas, tá, de código, mas tem um porém aqui, é o seguinte, eu coloquei um x' aqui, eu vou tirar o limite. Para que isso aqui não funcione, eu posso transformar ele em um comentário, colocando cerquilho. Então, tá aqui. Esse é o espectro completo. Tá? Então eu não fiz eu não cortei aqui nenhum pedaço, nenhum intervalo. Mas caso eu faça esse corte, selecione um intervalo, fica o questionamento, né? Eu faço o SNV de todo o espectro e depois corto essa seção, ou eu corto e faço o SNV dentro desse corte, tá? Eu vou remover também aqui o limite em Y, para ele ficar, a gente consegue enxergar aqui todo o espectro e colocar ele completo. Aqui 4400. Como essa região aqui ela não importa muito pra gente, eu vou dar um zoom aqui de 0.6 a 1 de novo. É o que já estava aqui. Pronto, melhorou. Esses são os dados brutos. Então a gente vai observar aqui que tem uma variação aqui, um offset. E a ideia é reduzir esse offset. Então o que eu vou fazer aqui é fazer um corte no intervalo de 1800 até 800. E aí em seguida eu vou fazer aplicar o SNV. Por quê? Porque o SNV ele vai reduzir esse offset. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro e entender. Então, existe um offset aqui. Vou colocar de 1800 a 800. Aqui, esse dá para ver melhor. Tem um offset aqui, ó. Ou seja, tem um deslocamento dos espectros em uma determinada região. E aí a ideia é
se eu faço o SNV para esse intervalo aqui, o SNV ele vai tentar reduzir ele vai reduzir essa variação, esse offset. Se tiver uma variação muito grande aqui e não for uma região que eu for utilizar, então é interessante eu fazer o SNV numa região que eu vou utilizar. Então eu não posso fazer o SNV em todo o espectro, porque eu preciso, ele vai tentar corrigir o offset, e se esse offset for de uma banda, uma região que não é útil, não é interessante, eu vou acabar perdendo informação do espectro, tá? Então, mas fica a critério de vocês, né? Se vocês querem fazer de todo o espectro e depois vou fazer o SNV em todo o espectro e depois cortar um determinado intervalo, ou se vocês preferem fazer dessa forma, vocês vão cortar o intervalo e depois aplicar o offset, que é o que eu vou fazer aqui agora e eu acho mais correto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar os dados que eu tenho aqui em uma nova variável chamada dados int, ou seja, dados intervalo. E aí eu vou pegar os dados brutos, que chama dados apenas, ponto lock, porque eu vou usar referência do próprio número de onda. E aí como eu vou fazer de 1800 até 800. Então eu vou fazer um corte nessa região aqui, de 1800 a 800, antes de aplicar o SNV. Então eu vou clicar duas vezes em cima dessa palavra aqui, ó, vai selecionar, Ctrl C, cliquei no final aqui, Enter, Ctrl V, Shift Enter. Então eu fiz o corte e chamei a variável para olhar para ela. Então esse é o intervalo que eu vou trabalhar, com 487 linhas. Então eu tenho essa nova variável chamada dados int, que é um pedaço do espectro original, que é esse pedaço é o intervalo de 1800 a 800, e agora eu vou aplicar o SNV. Como é que funciona o SNV, né? Seria dados int menos a média dele mesmo, dividido pelo desvio padrão dele mesmo. Então eu vou chamar aqui de dados tratados igual a dados int menos a média de dados int. Como é média de data frame no Python? Então, eu vou colocar o nome do data frame, vou colocar ponto mean, que é a média. E aí essa média é muito importante, né? Calcular essa média corretamente. Então a média é a média de cada linha para todas as amostras, ou cada coluna. É uma média de cada coluna, é uma média de todos os números de onda. No caso é a última situação, né? Eu vou calcular, como eu vou fazer de amostra por amostra, coluna por coluna, eu vou precisar calcular a média de cada uma das colunas. Então o dados int menos dados int menos, eu preciso colocar uma referência aqui de eixos. Então a axis é igual a 0, porque eu vou trabalhar com todas as linhas de cada coluna, tá? Então se eu colocar 1 aqui, ó, ele vai trabalhar com todas só a primeira linha de todas as colunas. Eu não quero isso, eu quero todas as linhas de cada coluna, tá? Então é o dados int, que é o intervalo, menos a média do dados int, que é dados int.min eixo 0. Aí eu vou colocar isso aqui entre parênteses, porque eu vou dividir, né, pelo desvio padrão. Então barra, vou dividir pelo desvio padrão, que é, de novo, dados int, eu dei um espaço, não tem problema, dá espaço, dados int, ponto. Se a média é menos, né, o desvio padrão é std, abre e fecha parênteses. E aqui também é a mesma coisa. Vou informar que ele vai calcular o desvio padrão de todas as linhas. Tá? Então é isso, os dados tratados vão ser isso. Dados int menos a média de cada um, dividido pelo desvio padrão de cada um. Shift Enter. Esses são os dados tratados. Isso é o SNV, é só uma linha de código. Aqui, ó. Isso aqui é o SNV.
Isso aqui é o intervalo espectral. Eu vou trabalhar. Então, você vai poder testar diferentes intervalos espectrais. No caso, eu estou testando aqui de 1800 a 800 e eu vou fazer o SNV nesse intervalo. Bom, e será que deu certo? Antes de gerar uma figura, eu vou usar uma outra função aqui, que chama describe. Describe abre e fecha a aparência, não põe nada dentro, Shift Enter. O describe, ele vai informar aqui, são informações, né? Informações do dataframe, que são informações estatísticas. Então, estatísticas do dataframe. Então, o objetivo do SNV é normalizar e centralizar. Né? Você vai centralizar no zero e normalizar pelo desvio padrão igual a 1. Então, eu vou observar aqui o seguinte: será que a média de todos os espectros é zero? Então, eu venho aqui em men e eu vou olhar nessa linha aqui, para ver se a média de todas as amostras é zero. Olhando a princípio parece que não, mas se você observar aqui o exponencial no final, tá? E na menos 16, ou seja, é um valor muito, muito pequeno, é 0,0000, depois lá no finalzinho 7,73, isso aqui, então é praticamente zero, é um valor tão pequeno que é zero, basicamente. E o desvio padrão aqui é 1, então o cálculo que foi feito aqui em cima deu certo, porque para todas as amostras, que são as colunas, a média é praticamente zero e o desvio padrão é 1, exatamente 1 para todas as amostras. Até o final é tudo 1. Então deu certo. Aí o próximo passo, eu vou criar uma figura igual essa aqui para observar os dados tratados. Então eu vou poder utilizar aqui, esse conjunto de comandos aqui em cima, Ctrl A, Ctrl C, vou aproveitar. Então eu já começo a aproveitar o código. Então ele fica, a princípio ele parece aqui, extenso, mas eu estou na verdade aproveitando um código que eu já tenho para gerar uma nova figura. Essa é a vantagem de gerar uma figura no Jupyter usando Python, é que você vai poder aproveitar a configuração para dados diferentes. Então a única coisa que eu vou mudar aqui nessa célula é a variável dados, que agora vai ser dados tratados. Então eu venho aqui, dados tratados, clico duas vezes, Ctrl V, pronto, eu troquei aqui a informação para dados tratados. Eu vou, a princípio eu vou transformar o limite do y em comentário, porque eu não sei se esse intervalo vai servir nessa próxima análise. As amostras ainda são as mesmas, as primeiras 18 amostras são primeira classe, e das 18 em diante, sem contar 18, claro, são da segunda classe. A cor é a mesma, cor 0, a cor aqui é a mesma, cor 1, não mudou nada. Aqui vai mudar, né? O título já não é mais o mesmo, que são dados tratados, entre parênteses eu vou colocar SNV. Aqui continua a mesma coisa, número de onda, transmitância, também a mesma coisa. E na hora de salvar, vou salvar como dados tratados. Dados tratados. E aqui 2. Por que é importante esse número? Para que a figura ela siga uma sequência. Então, se primeiro eu tenho os dados brutos, 0, 1. Depois eu tenho dados tratados, 0, 2. E assim por diante. Shift Enter. E pronto, eu tenho agora o gráfico com os espectros tratados. Eu posso inclusive comparar os dados tratados com os dados brutos. Então essas figuras aqui são muito úteis para observar o resultado do pré-tratamento, a diferença entre as classes, os espectros de cada classe. Então aqui os dados brutos, a gente tinha aqui nesse tipo de técnica, né? A gente que trabalha com transmitância, nós temos aqui um eixo Y que vai de 0,60 até 100%. Tá 1 aqui, mas é só uma questão de configuração do gráfico. Então é 60% até 100% de transmitância. Quando a gente faz o tratamento desses dados, desses espectros, a gente vai observar aqui, na próxima figura, que houve uma redução do offset
Então, esses espectros foram modificados, foram redimensionados e deslocados, né, para cima ou para baixo, para que eles ficassem mais próximos entre si, mais parecidos. Ainda há aqui, ó, um deslocamento, né, mesmo após o tratamento aqui da SNV. E esse deslocamento aqui não quer dizer necessariamente que seja informação útil, tá? É importante saber disso. Não quer dizer que seja informação a respeito da classe. O SNV, ele é uma técnica muito boa, mas tem limitações. Então, vai haver aqui uma variância que não tem necessariamente a ver com o seu espectro. Então, é por isso que é importante observar essa figura. E aqui, né, no eixo, a gente pode observar aqui que o zero aparece aqui, quase que no meio do espectro. E aí ele trabalha aqui com valores positivos e negativos, né, que é resultado desse tratamento, SNV. Aqui a gente não pode mais usar porcentagem, porque não é mais transmitância, né? Essa transmitância aqui, a transmitância deixou de existir, a gente está trabalhando agora com outras unidades, tá? Então, você pode colocar aqui AU, que é UA, na verdade, que é unidades arbitrárias, tá? E colocar transmitância traço SNV, por exemplo. Aí você pode usar aqui a informação que você achar melhor. O importante é você deixar claro que esse valor aqui em Y ele mudou, não é mais transmitância. Então é importante mudar também esse rótulo aqui do eixo Y. Aqui continua a mesma coisa. Bom, SNV é simples, como vocês viram. Então não tem mistério, é bem tranquilo. São duas linhas de código. E no próximo vídeo eu vou mostrar como usar esses dados tratados na análise do PCA.